É o seguinte, gente, painel de debatedores é uma atividade que a gente faz interativa. Nós temos de 2 a 3 painelistas, cada um aborda uma parte do assunto durante 10 minutos. Depois a gente abre para as perguntas das pessoas, para os comentários dos painelistas. Então, nessa tarde, nós vamos fazer um painel de debatedores acerca do filme, né, que muitos puderam assistir, Nosso Lar, Os Mensageiros 2, baseado na obra de André Luiz, que foi psicografada pelo médium Chico Xavier. E de, é, André Luiz é um espírito que escreve a sua vivência, aquilo que ele viu, aquilo que ele entendeu e que ele experimentou quando foi para a vida espiritual, né? Então, a gente vai apresentar os nossos companheiros aqui. Nós temos a nossa companheira Janaína César, que é a nossa trabalhadora do Centro Espírita Luz e Caridade. Ela faz parte da nossa administração aqui e da nossa área de comunicação social espírita também no 17º Conselho Espírita de Unificação. Nós temos o nosso companheiro Mauro Araújo, do Grupo Espírita Francisco de Assis, lá na ilha. Ele é dirigente da Casa Espírita, faz palestra para Chuchu, e também participa aqui do 17º Conselho Espírita de Unificação com a gente na área de administração, né? Então, a Janaína vai falar para a gente sobre a questão do livre-arbítrio, sobre o planejamento da reencarnação, emancipação da alma, aliás, emancipação da mulher, e sobre a questão do espírito protetor, né? E o Mauro vai trazer a questão da materialidade no mundo espiritual. Cada um vai ter até 10 minutos. A gente primeiro vai ouvir o Mauro e depois a Janaína e depois abrir para vocês fazerem perguntas. Sim, nós hoje temos a ausência do nosso companheiro Eric, por motivos de força maior, ele não pôde estar aqui conosco nesta tarde. Então, Mauro, pode falar, filhinho. Meus amigos, boa tarde. É um prazer estar aqui no Luz e Caridade. Essa é uma casa que sempre me traz boas recordações. Há muito tempo atrás, é ruim falar isso, muito tempo atrás, porque a gente denuncia a idade. Nós sempre tivemos, né, desde que eu me lembro da participação no movimento espírita, a confraternização das mocidades aqui do ramal da Leopoldina com Mel, que acontece até hoje. Então, enfim, participei da Comel durante muitos anos, e anos atrás a Comel era precedida pela Semana do Jovem. Funcionava assim, os grupos das diversas mocidades, de segunda a sexta da semana, né, que acabava na Comel, no sábado e no domingo, um grupo de uma mocidade ia fazer estudos em outra casa. Então, me lembro de alguns anos ter vindo aqui algumas vezes nessa Semana do Jovem. Então, Luz e Caridade é uma casa que mora no meu coração, e é interessante o fato de estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando com vocês dessa comemoração de 92 anos, que não é para qualquer um, né? Manter um trabalho no bem, um trabalho importante como esse há tanto tempo. Entrando no nosso assunto especificamente, o que nós gostaríamos de comentar a respeito do filme, né? Nosso Lar 2, Os Mensageiros? É uma questão interessante porque, durante muito tempo, a obra de André Luiz continua sendo, né, foi muito estudada e continua sendo muito estudada. E eu posso falar por mim mesmo, para muitas pessoas, Nosso Lar Nosso Lar é talvez o primeiro livro espírita que muita gente leu. Isso aconteceu comigo, antes mesmo de travar contato com o Livro dos Espíritos, as obras de Kardec, eu li Nosso Lar. E isso gerou nas pessoas, né, esse conhecimento dessa colônia espiritual. Essa ideia tem sido mais difundida através dos filmes. E é interessante de ver como a gente pode estabelecer paralelos entre a codificação e as obras de André Luiz, paralelos que algumas vezes mostram ideias convergentes, mas outras vezes nem tanto. E é interessante que a gente tenha isso em mente, que nem sempre as ideias convergem, porque
Nosso Lar é uma obra que foi ditada por um espírito, como Valéria ressaltou. Isso reflete a visão particular daquele espírito, do que ele vivenciou, do que ele experimentou. E quando nós pensamos em falar sobre a questão da materialidade do mundo espiritual, é porque quando nós lemos, né, tanto nas obras quanto nós vemos no filme, as imagens do filme, as descrições que André Luiz faz, nós vemos lá um ambiente que é muito semelhante ao mundo material. Um ambiente composto de ruas, casas, jardins, pavilhões, templos. O que nos faz pensar que será que o mundo espiritual realmente é dessa forma tão parecido com o mundo material? Ou poderíamos até inverter a pergunta: será que o mundo material é tão parecido assim com o mundo espiritual? Porque apesar de ter falado, né, a respeito da vida após a morte, dos espíritos se agruparem em famílias, a codificação não abordou especificamente essas questões que as obras de André Luiz abordam. E como nós, né, muitos de nós que somos espíritas hoje, talvez não tenhamos nascido espíritas, talvez tenhamos vindo de outras correntes religiosas, talvez muitos de nós tenhamos sido católicos já nessa encarnação. Essas ideias da teologia mais tradicional, do céu, do inferno, acabam fazendo eco dentro de nós. Não só por conta daquilo que talvez nós tenhamos aprendido no início da nossa vida religiosa já nessa encarnação, ou se não foi assim, ou se nós já nascemos eventualmente numa família espírita, ou decidimos já relativamente jovens, né, seguir pela doutrina espírita, certamente em algum momento em encarnações anteriores já passamos por outras ideias religiosas, até porque a doutrina espírita é recente. Então essas ideias do céu e do inferno já fazem eco dentro de nós, se não pela encarnação atual, talvez por encarnações anteriores. E essa ideia tão materializada do mundo dos espíritos, ela pode gerar, e isso é uma questão que vale a pena a nossa discussão, ela pode gerar, com essa visão materializada do mundo dos espíritos, nós transformarmos essas imagens, essas descrições em céu e inferno espíritas, causando uma certa distorção do pensamento. Muitas pessoas, por exemplo, né, ao lerem as obras, vendo que ali, aquele ambiente é um ambiente, como descrito, de harmonia, de paz, de pacificação daqueles espíritos em sofrimento que ali chegam, desejariam ardentemente, após o seu desencarne, ir para nosso lar. Nosso lar, então, se tornou meio que o céu espírita, em contraposição com as descrições de regiões de sofrimento espiritual, né, regiões que, a princípio, podem até parecer, contradizendo a doutrina espírita, regiões circunscritas, que é o dito umbral. Aquilo ali se tornou, na cabeça de muitas pessoas, o inferno espírita. Então, se a gente for bem nessa encarnação, a gente vai para o nosso lar, né? Isso seria desejável. Se a gente for mal, você vai para o umbral. Cuidado. Né? E isso são ideias que, se a gente analisar a doutrina espírita com mais atenção, nós vemos que não são ideias exatamente assim. Porque a natureza nossa de espíritos, ela é diferente disso. Então, nós vemos lá descrições, por exemplo, né, de famílias que se reúnem no mundo dos espíritos, e não há nenhum problema nisso, a doutrina fala sobre isso, mas famílias que trabalham no bem para, por exemplo, conquistarem uma casa em nosso lar. E aí nós pensamos, caramba, os espíritos precisam de uma casa, eles não têm mais corpo físico, eles não estão, num primeiro momento, ou depois da sua ambientação no mundo dos espíritos, não estão mais sujeitos à fome, à sede, ao calor que nós estamos sentindo todos aqui, o frio, né? Então, são certas ideias que trazem
essa materialização do mundo dos espíritos que talvez seja necessário para alguns espíritos em um primeiro momento, mas que, na verdade, pode gerar uma distorção do pensamento de alguns de nós, achando que é assim mesmo, que é legal isso, que é assim que vai ser, né? Que eu vou encontrar lá a minha casa, que eu vou tomar um banho fresquinho, que vão me dar uma roupa para que eu vista, até porque os livros falam de fábricas em nosso lar, né? O pessoal esperando ardentemente tomar a sopinha de nosso lar, que vai ser muito gostosa. Então, perdoem falar dessa forma que pode parecer jocosa, não é minha intenção em absoluto ser desrespeitoso, mas é ressaltar algumas questões que talvez podem ser verdadeiros para o espírito ainda muito materializado, que está em processo de adaptação ao mundo dos espíritos, mas que num momento posterior, certamente isso não faz muito sentido. Eu acredito que vocês estejam me entendendo, uma vez que essas necessidades de abrigo e tudo mais já não deveriam fazer parte, né, da rotina dos espíritos de uma forma geral. Nessa ideia, e eu já vou encerrar porque o nosso tempo aqui tem que ser para a gente privilegiar o debate, é claro, nessa ideia de que lá é cópia daqui, ou vice-versa, que seria o melhor, se imagina que tudo que tem aqui é porque já teve lá um dia, ou já tem lá antes. Então, vamos usar, né, como exemplo, um aparelhinho que tenho certeza que não tem ninguém aqui que não tenha, que é um celular, né? Então, todo mundo aqui tem celular. Tem até um jovenzinho que está aqui conosco, talvez ele já tenha o dele, né? É possível que tenha. Então, será que, como nós temos celulares, os nossos amigos do mundo dos espíritos têm seus celulares também? E como aparece primeiro lá, segundo esse pensamento, os celulares deles certamente são muito melhores que os nossos, né? Se aqui a gente está no iPhone, sei lá que número, 10, 12, nem sei qual é o atual, né? O iPhone deles lá deve ser o 45, né? Mas a gente sabe que os espíritos se comunicam pelo pensamento. É muito melhor que celular. Não perde a área, né? Não descarrega. Então, essa ideia de que alguma coisa lá, né, necessariamente aparece lá antes para aparecer aqui, talvez não seja bem assim. Então, essas são só ideias iniciais que eu gostaria de levantar, né, para que a gente pudesse pensar a respeito. Desculpem se eu me alonguei. Boa tarde a todos. Só para lembrar vocês, muitas pessoas vêm me perguntando se seria interessante assistir o filme Nosso Lar, né? E eu tenho recomendado que sim, é importante que vá assistir, né? Primeiro para parabenizar o elenco, ao diretor, ao filme brasileiro. A gente precisa, né, valorizar esse ambiente. E é fundamental que a casa divulgue esse trabalho para que as pessoas possam assistir, principalmente as que não são espíritas, para que elas tenham o primeiro contato com informações espiritualistas, vamos dizer assim, né? Mas também é o papel da casa espírita, após isso, tentar esclarecer alguns aspectos que a obra traz, né? Que o filme, a arte traz. A gente respeita a licença poética, mas a Casa Espírita ela tem como objetivo, né, como missão, esclarecer as pessoas. E o Mauro ele já iniciou esse trabalho, né? E hoje nós vamos trazer aqui algumas falas que tem no filme. Quem ainda não assistiu, não se preocupe, que eu não vou trazer tudo, tá? E a gente tentar esclarecer. Tem uma parte do filme, primeiramente dizer, né, que é os mensageiros. São grupos de espírito que têm a missão de quê? De ajudar, né, um projeto que existia aqui na Terra, de fundar um centro espírita, vamos dizer assim, e as pessoas ligadas a essa fundação, elas começaram a se perder, né? Então, vem esse grupo para tentar o quê? Dar uma orientação a eles, né? E as pessoas que são responsáveis por essa instituição, primeiramente é o Isidoro, que é o líder da Casa Espírita,
é o médium chamado Otávio e Fernando, que é um empresário que seria responsável pela questão financeira. Os três acabaram sucumbindo na sua missão, né? E aí, um dos espíritos mensageiros, que, vamos dizer assim, é o líder ali, Aniceto, né? Que quem faz o papel é o Edson Lulari. E aí começa a seguinte frase: os espíritos superiores estão sempre de braços abertos para o auxílio, mas é preciso querer ser ajudado. Essa frase, o que a obra está tentando explicar para a gente? A questão do livre-arbítrio. Eles tinham essa missão, certo? Sucumbiram, e aí esse espírito superior, ele vem para auxiliar, mas ele não pode e não deve interferir nas escolhas, certo? Muita gente que talvez não entendesse essa questão do livre-arbítrio no cinema pode ter questionado: poxa, ele não é espírito superior, por que não foi logo lá e resolveu? Se fosse assim, seria fácil, mas ao mesmo tempo seria chato. Qual o mérito que nós teríamos? Certo? E falando em méritos, a gente vai entrar na questão do planejamento reencarnatório. Todos nós temos um planejamento reencarnatório. O que é isso? A gente tem um projeto, tá? No qual a gente tem um determinado objetivo para estar aqui no planeta Terra. Algumas vezes a gente consegue ter êxito, outras vezes não. E aí, o que acontece? Quando esse planejamento reencarnatório, essa missão é uma coisa particular, individual, ou seja, construção de uma família, ter um filho, ter isso e aquilo, ou seja, uma missão particular, individual, se por acaso nós falharmos, na próxima a gente vai tentar de novo, e assim sucessivamente. Agora, quando é um planejamento reencarnatório, uma missão onde envolve um grupo social, né, um coletivo, uma sociedade, ou uma revelação, como foi o Espiritismo, né? Se aquela pessoa que vem como missionária, ela falhar, o que acontece? Vai ter outros para substituí-la. Vai respeitar o livre-arbítrio dela, as suas escolhas, que talvez seja de contramão contra aquilo inicialmente que pensou, né? Mas terão pessoas que irão substituir. No nosso caso individual, não. A gente vai ter que assumir e depois tentar resgatar, resolver isso numa próxima, tá? E aí, dentro desse planejamento reencarnatório, essa questão de substituir, no cinema, eles trouxeram uma questão muito importante que me tocou bastante, que o grupo que iria substituir esses três era um grupo de mulheres, né? E aí o Espírito Superior, ele traz uma fala muito interessante, né? Filhas amadas, vocês sabem que quem irá realizar o projeto. E aí elas têm a seguinte fala: juntos somos mais fortes. Ou seja, uma fala que hoje em dia, né, as mulheres estão aí trazendo para a sociedade a importância da emancipação delas nesse mundo social, na questão profissional, né? Na questão não só da família, de cuidar da família, mas de trabalhar fora e dividir as tarefas com o seu acompanhante, né? com o seu par, vamos dizer assim. E aí, essa questão da emancipação feminina, né? Traz uma questão muito interessante que fala da igualdade de direitos no Livro dos Espíritos. E eu achei muito interessante essa similitude e essa sacada que o diretor traz, trazendo para o mundo atual, né? E elas vêm mesmo empenhadas a fazer um trabalho muito interessante. E aí a gente fica pensando, nós que somos dirigentes de casa espírita, a responsabilidade que nós temos. Muitas das vezes a gente está atuando na casa espírita, né, comprometida, outros envolvidos, mas não sabe que tanto o comprometido quanto o envolvido faz parte de um planejamento anterior, né? E aí, assim, é importante para a gente, no movimento espírita, refletir como nós estamos na nossa missão em relação à casa espírita e em relação ao movimento espírita na divulgação da doutrina.
E outra questão que é trazida é a questão do espírito protetor ou anjo guardião, que o Aniceto ele diz para o Fernando, né, a pessoa que tem o recurso financeiro, que ele é o anjo guardião dele. Mas se você for ver em toda a temática, ele é mais anjo guardião do Otávio, que é um médium que fracassou por causa do orgulho, né? Todos eles ali têm orgulho, mas o médium é o que mais mostrava isso, né? Ele desencarna, aquele orgulho permanece, porque quando a gente desencarna, a gente não vira santo e nem espírito superior. A gente é o que é aqui. Ou seja, a gente só leva as nossas virtudes, né? Os nossos vícios e os nossos sentimentos. E o Otávio se mostrou assim na espiritualidade. Né, orgulhoso, não quis a ajuda do anjo guardião, porque ele só vai ajudar o anjo guardião se a pessoa desejar. Se ela não desejar, ele se afasta, fica olhando e deixa as coisas acontecer. Que foi mais ou menos isso que aconteceu com o Otávio, né? Então, inicialmente, a nossa fala é essa, fazendo uma ligação, né, com o que a doutrina espírita traz e com o que o filme trouxe nesse aspecto doutrinário. Tá bom? Nós vamos abrir agora para as perguntas. Perguntas, comentários, dúvidas. Quem quiser pode levantar sua mão. Nosso amigo Matheus está ali para levar o microfone até vocês. Alguém aqui já assistiu esse filme? Quem já viu aí, levanta a mão. E aí, vocês que já viram, o que vocês acharam? Ou que entenderam? Se tem pergunta aqui para eles... Não fiquem envergonhados. Fala, Rosinha. A minha pergunta é referente ao Isidoro, né, que é o dono da casa espírita, que por ele ser um dirigente, um responsável pela reunião, pela casa espírita, eu fiquei na dúvida, porque quando ele morre, né, quando ele desencarna, ele não se dá conta, né? E ele fica na reunião, no próprio velório, perguntando para as pessoas, falando, hoje não tem reunião, e as pessoas chegando para o velório dele. E depois de um tempo é que a cor dele muda, né? Tem aquela cor diferencial da cor dos espíritos que fazem parte da equipe do Aniceto, e tem os que desencarnam, os que ficam em preto e branco, né? Que fazem aquela distinção dos espíritos, vamos dizer, um pouco mais esclarecidos para os ainda menos esclarecidos. Mas o Isidoro foi uma coisa que me chamou a atenção por ele ser um dirigente de casa espírita. Eu não entendi também por que ele ficou preso numa árvore, paralisado, sem conseguir se mexer, e ele simplesmente não se deu conta de que ele tinha desencarnado. Ele demorou. Eu queria entender por quê, se isso é comum mesmo para uma pessoa esclarecida, espírita, se isso realmente demora a acontecer, por quê? A Rosa quer saber o que aconteceu com Isidoro, que era o dirigente da casa espírita, e ao desencarnar, ele não percebe que ele desencarnou. E ele fica muito próximo ali ao ambiente familiar, e no filme mostra ele preso a uma árvore, né? Então ela quer saber se isso é comum, como que uma pessoa que detém um conhecimento espírita passar por essa situação. Primeiramente, a gente percebe ali algumas coisas que o Mauro pode me ajudar a responder também. Uma é que o fato da gente ter o conhecimento da doutrina não significa que a gente a compreende. Porque a partir do momento que eu detenho um conhecimento, compreendo, aí eu vou tentar aplicar no meu dia a dia. E se eu não consigo compreender e aplicar, né, há grande possibilidade de, quando eu desencarnar, eu ter as mesmas vivências de uma pessoa que não detém conhecimento algum. Ou seja, eu vou entrar num estado de perturbação, de não perceber que eu desencarnei, tá? E muitas das vezes eu ainda nem desencarnei, o meu corpo físico só está morto, eu ainda estou num processo de desligamento,
tá? E aí eu fico próximo aos meus familiares, eu vou ao meu enterro, né? Eu fico ali observando tudo, tá? Que de repente pode ter sido isso, e o fato dele ter ficado preso ali na árvore, na verdade, é o sentimento de culpa dele, está na psique dele, porque ele percebe que a missão que ele tinha, ele não conseguiu cumprir. Ou seja, ele discursava muito a questão do amor, do bem, mas na sua ação familiar, ele era duro, ele não era compreensivo, ele não tinha compaixão com o filho. E aí, no planejamento reencarnatório, o que ele dizia ao Aniceto lá, antes de reencarnar? Que se ele falhasse, tirasse ele logo da vida. Não deixasse ele continuar, para ele não errar mais. E aí, ele se vê naquilo e que ele, né, ele fica com um sentimento de culpa, e aquilo ali, vamos dizer assim, é uma visão lúdica de mostrar que ele está ali com a consciência pesada. Né? Se por acaso viu ele com correntes e aquilo, não tem correntes espirituais. Na verdade, a gente fica preso nas questões da nossa consciência pesada, a nossa psique. Então, a gente está num estado de perturbação. Só que ele estava num estado de perturbação que ele diferenciada do Otávio médio. Porque o Otávio também ele desencarna, fica por ali, só que ele sabe que ele desencarnou, tá? Ele tem mais consciência que o Isidoro e ele começa a obsediar as pessoas. E o Isidoro não. Ele está ali acompanhando, tentando ajudar a família, e aí é ajudado pelos mensageiros. Mas, assim, é importante essa pergunta que você traz, porque o fato da gente ter conhecimento não significa que a gente vai chegar bem lá na espiritualidade, porque quem sabe do nosso interior, do nosso sentimento e emoção, é Deus. Então, muitas das vezes a gente olha uma pessoa e diz assim, ela é tão boa, com certeza ela chegou bem na espiritualidade, mas você não sabe do dia a dia dela, você sabe só da aparência, né? E aí tem até um livro, Voltei, que fala de um presidente de federativa, que também, quando chega na espiritualidade, ele tem, né, a situação de perturbação, porque ele tinha um conhecimento, mas emoção nenhuma, sentimento nenhum, né? Então, isso fica como lição para todos nós, ok? Não sei se consegui responder, Rosa. Nada. Mauro, tu quer comentar? A Janaína já falou. Acho que é interessante, né? A pergunta dela ressalta a questão de ser um dirigente de casa espírita, ou seja, uma pessoa que está à frente de uma casa espírita e talvez de quem se esperasse mais, né? Mas o fato da pessoa ser dirigente, ter um compromisso administrativo com a casa, é como a Janaína falou, não necessariamente o indivíduo pegou aquilo para ele, né? Ele podia ser um bom gestor, né? Podia ser, na aparência, uma pessoa afável. E aí eu me lembro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá no capítulo 17, né, todo mundo lembra daquela parte do homem de bem, né, o item 3 do 17, que são várias características do homem de bem, a gente vai lendo e vai ficando triste, vai lendo e vai ficando triste. Rapaz, se o homem de bem é isso tudo, falta muito, né? Mas serve como um alerta para a gente. O que eu tenho que conquistar aqui? Né? Pode servir como um roteirinho. No final, no item 4, que Kardec escreve um texto muito legal chamado Os Bons Espíritas, Kardec escreve assim: o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, leva aos resultados acima expostos. Ou seja, o espiritismo bem compreendido, mas, em especial, bem sentido, pode nos ajudar a nos tornar pessoas de bem. O que ele quer dizer com isso? Compreender o espiritismo é importante, porque, nas questões sobre a perturbação espiritual, Kardec também pergunta lá se o fato da gente conhecer a doutrina vai nos ajudar de alguma forma na perturbação. Pode nos ajudar no sentido de que, se você conhece, quem sabe você vai ter uma facilidade maior de se reconhecer desencarnado. Caramba, eu entrei no Luz e Caridade, encontrei Janaína e Valéria, ninguém falou comigo. Que esquisito, entrei na minha casa e ninguém me viu. Tem alguma coisa errada. Será que eu desencarnei? Isso pode levantar a minha lebre em relação a isso. Mas não vai garantir o meu futuro, a minha harmonia espiritual, né? Porque a gente compreende a doutrina, mas a gente tem que sentir. Então, a gente tem que tentar, e acho que é o objetivo, né, da nossa encarnação, a gente fazer essa transposição da doutrina da cabeça, do cérebro, para o coração
para o dia a dia, transformar aquilo realmente em sentimento. Aí sim, a doutrina vai estar fazendo diferença na nossa vida e a gente vai estar deixando que ela faça, né, o que ela precisa fazer em nós. Acho que é por aí. Mais alguém quer perguntar? Fala, Carlinha. Vai lá, Matheus. Teve um momento do desencarne do Fernando, que o Fernando estava no leito quase de morte, e que o Aniceto, ele juntou toda a equipe espiritual e chegou a comentar dos maus tratos que ele fazia, que o desencarne dele seria muito difícil. Tanto é que o Aniceto, ele teve uns dias antes, fez uma melhora, né, fluidicamente no Fernando, para que a família pudesse se despedir dele, e mais tarde ele voltaria com a equipe para poder fazer o desencarne dele, né? E assim foi feito, a família visitou, ficaram bem, e na madrugada ele foi visitar a família, e Aniceto voltou para poder... O Aniceto, junto com a equipe espiritual, dá para ouvir? Junto com a equipe espiritual, fez todo o preparo para poder fazer o desencarne dele, e isso não aconteceu. Aí eu me questionei, mas o Aniceto, como sendo o anjo guardião dele, não sabia que não era o momento dele? Não existe você como postergar a morte, porque inclusive ele falou sobre o desencarne, sobre os maus tratos, que seria muito sofrido. Falou também sobre a questão de preparar a equipe que ficou na porta para que não viesse a família e nem viessem os espíritos sofredores. E ele falou alguma coisa sobre vampiros, sugar sangue, a energia, algo sobre isso. Eu anotei aqui um pedacinho da fala. E, enfim, a minha dúvida é, pode acontecer isso porque não existe postergar a morte. Chegou o seu momento, ali é o seu momento. Essa foi a minha dúvida. E o Aniceto falou assim, não era o momento. Você até então estava fazendo todo o preparo para poder fazer esse desencarne. É uma boa pergunta essa, né? Isso, na verdade, que você trouxe é uma coisa que já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que tiveram vida semelhante a você. Eu não sei o que a Janaína pensa, né? Não conversamos a esse respeito, mas eu acho, sinceramente, que isso é uma licença poética do filme. Entendeu? Eu acho. Porque eu acho que isso não tem um apoio doutrinário. Uma vez que o espírito, né, que supostamente é um espírito mais evoluído, que vai lá trabalhar no desencarne daquela pessoa, ele se pega meio de calça curta, sem saber o que ia acontecer, ele vai lá trabalhar no desencarne, e de repente alguma coisa mais do alto ainda acontece, né? É o que o filme retrata, em que aí eles estão sabendo que o tempo de vida dele foi prorrogado, né? Isso certamente é uma licença poética do filme, uma vez que aqueles trabalhadores espirituais que estariam ali, certamente, se houvesse chegado efetivamente o momento daquele irmão desencarnar, ele desencarnaria. O livro dos Espíritos fala que fatal é só um instante da morte. E pode acontecer realmente, de a pessoa estar passando por um momento muito difícil na sua saúde, mas o instante da morte não ter chegado ainda, né? E o livro dos Espíritos fala que se a pessoa receber, digamos assim, fluido vital, uma carga extra de fluido vital, ela pode ser salva, entre aspas, né? A sua vida pode realmente permanecer, pode... Ganhar mais um tempo pela necessidade daquela encarnação. Isso é real, isso pode acontecer. Agora, isso do espírito ser pego de surpresa e trabalhar pelo desencarne não era bem assim, isso certamente é uma licença poética que o filme se vale, né, para mostrar que houve uma decisão diferente em relação àquele companheiro lá encarnado, o Fernando, né, o personagem. Mas eu encaro assim, eu acho que isso daí é uma liberdade poética do filme. Eu só queria acrescentar aí na fala do Mauro, né, que quando eu vi a cena, eu fiquei um pouco preocupada, porque, na verdade, quem acabou prorrogando, né, ele estar mais tempo aqui conosco foi, como disse o mensageiro, o pequeno mensageiro, foi o garotinho, né, o filho da empregada, que ele pediu muito nas preces para que ele sobrevivesse, né? E aí o anjo guardião dele ficou surpreso e não deveria, já que é um anjo guardião, né? Já começa por aí.
E eu fiquei preocupada também pela questão de que todo mundo vai pensar que se alguém estiver doente e a gente no leito de morte, a gente fizer uma prece fervorosa, isso vai reverter. E como o Mauro falou, quando chega a nossa hora, não tem jeito, né? O que a gente precisa é fazer a prece para que ele chegue do outro lado melhor do que saiu aqui, né? Então, realmente, eu concordo com o Mauro, que ali foi uma licença poética, mas que a gente precisa trabalhar isso na casa espírita. Porque ele, sendo o anjo guardião dele, o anjo guardião é sempre um espírito superior àquele que ele está ali como discípulo, né? Então, ele já saberia a situação e ele já até tinha levado ele emancipado e colocado para ele a situação dele. Chegou a sua hora, né? E aí ele até fala que a hora da morte, que a familiar chegou ali para se despedir, ele ficou um pouco bom, e aí ele viria a desencarnar, e a coisa não aconteceu, né? Então, ali, o diretor, ele acabou trabalhando a licença poética, mas, na real, não é bem assim que acontece, né? Todo mundo tem seu tempo. Acho que ela quer falar novamente. Mais alguma pergunta? Ela tem. Ela? Pode perguntar de novo, tá, filhinha? Ainda tem tempo. Num contexto geral que eu achei do filme. Dá para ouvir? Eu vou falar só sobre o contexto geral, né? Até como é um gancho da fala do Mauro. O filme, ele fala de uma forma poética, de uma forma mais lúdica, para ilustrar, até também para quem está começando, está conhecendo ainda esse lado da doutrina, né? Apesar que quem já conhece, já tem a questão do conhecimento a fundo, tem as críticas, né? E você vai olhar, por exemplo, eu estou aprendendo, engateando ainda, mas ali no filme, dentro daquela forma lúdica, você vê o valor do perdão, da caridade, da lei da igualdade, quando ele fala da questão da regeneração, que um dia todos nós seremos iguais, da questão do livre-arbítrio. Então, vários pontinhos em que foi trabalhado aqui, eu consegui enxergar de alguma forma ali dentro a questão do planejamento reencarnatório. Teve algumas questões meio romancizadas, meio romances, do tipo questão do casamento, né? A gente sabe que não tem um casamento lá no mundo espiritual, mas eu não, da minha forma de entender, o que eu via dali foi que o amor continua mesmo depois da morte, que a gente sabe que existe vida após a morte, então o amor continua desde sempre, esses laços familiares, inclusive de marido e mulher, não se perdem, né? Foi mais ou menos o que eu entendi ali, mais ou menos naquele momento que teve esse casamento. E eu voltando há 20 anos atrás, quando eu li o livro Nosso Lar, de fato, eu imaginava que tivesse o nosso lar e um umbral, uma rua feia, horrorosa, com a plaquinha, aqui é o umbral. Só depois que eu vim pra cá que eu vi que não era bem assim essa história. Mas até então, inicialmente, quando você, para quem está estudando, para quem está conhecendo agora essa questão espírita, né, é meio que lúdica para você poder entender um pouco melhor. Porque quando eu li o Nosso Lar, eu me senti meio assim. E depois que eu estudei, que eu vim para cá e que explicaram efetivamente o que é o umbral, que nada mais é do que os nossos pensamentos, aí eu tive um outro olhar para a questão. É só esse comentário a respeito desse gancho, a respeito do filme. Eu só queria acrescentar na fala da Carlinha, que ela falou do casamento, né? Muita gente me procurou. Pô, a gente casa lá na espiritualidade? Eu não quero casar aqui, vou ter que casar lá também? Como é que é, né? E assim, o que a gente aprende, que a união que a gente tem na espiritualidade não tem nada de carnal. Então, assim, o filme apresentou isso, né? Um casal de espíritos casaram lá porque eles tinham afeições, né? E essa união não é dessa maneira que é dada. A união ela é dada pela união de simpatia, de sentimentos, né? Porque isso tudo é uma necessidade da matéria. E lá não precisa. E mostra, né, uma licença poética e, ao mesmo tempo, né, o quanto aqueles espíritos que estão ali ainda estão vivenciando muitas coisas carnais, que ali ainda não é
uma colônia de espíritos superiores, mas de espíritos de terceira ordem que estão em aprendizado. Tá ok? Alguém tem mais alguma perguntinha? Quer saber alguma coisa? Quer comentar? Marcinha quer comentar? Fala. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a comercialização da mediunidade, que foi abordado no filme. O médium em questão, ele queria cobrar, né? Foi abordado. Apareceu várias cenas lá em que aquele personagem Otávio, né? Me lembro de uma cena específica, ele está conversando com duas pessoas e dizendo que ele vai ajudá-los a resolver não sei o quê. Eu não me lembro. Oi? Curar alguém. Exatamente. Mas sabe como é que é? A gente ajuda, mas precisa de ajuda? Não, claro que a gente ajuda, e o outro lá meteu a mão no bolso, né? Bom, a doutrina é clara em relação a isso, né? Tanto que tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que gratuitamente recebestes, né? Falando que a mediunidade deveria ser exercida de uma forma desinteressada, uma vez que a mediunidade é um instrumento para o bem em relação às pessoas e não deveria ser exercido de uma forma interesseira. Quando a gente fala em interesseiro, e Kardec explica isso, não é só que o médium vai ganhar dinheiro pelo que ele faz, mas interesseiro também no sentido de destaque, de reconhecimento, né, de, enfim, prestígio, boa palavra, e por aí vai. No livro dos médiuns, e aí vale a pena ver também, né, que Kardec, no Evangelho, que é uma publicação posterior, Kardec é bem firme em relação a essa questão da mediunidade paga, né? No livro dos médiuns, Kardec diz que se imaginar uma situação em que o médium não consiga, de forma alguma, suprir as suas necessidades de sustento, né? E tenha que receber alguma coisa pela prática da mediunidade, são Deus e os espíritos que vão avaliar realmente as suas intenções, né? Eles podem julgar, condenar ou absolver, são as palavras de Kardec. Então, Kardec, no livro dos médiuns, ele abre essa possibilidade, numa situação muito específica, em que o médium, como ele diz lá, se visse exonerado, ele não pudesse, de nenhuma forma, exercer a sua atividade profissional, por alguma razão, e que ele tivesse que receber alguma coisa pela mediunidade, estaria de acordo com a sua consciência, com as intenções dele, né? Embora ele diga lá, o melhor é que isso não seja feito e que se você tem que trabalhar para se sustentar, que você dedique à mediunidade só um tempinho que te sobra então, né? Mas que você procure o seu sustento em outra parte. Já o Evangelho, Kardec ainda é mais restrito em relação a isso, dizendo que o ideal é que a mediunidade seja exercida dessa forma, né? Como foi dada ao médium para o seu próprio benefício evolutivo e para o benefício dos demais, e ele vai estar cobrando pela prática mediúnica, na verdade, cobrando de alguma coisa que não é dele, porque está cobrando pelo trabalho dos espíritos, então isso não deveria acontecer. Mas, como sempre há poréns, né, isso tudo vai depender da intenção, do coração de cada um, né? E aí a espiritualidade, a lei divina vai julgar cada um de acordo com as suas obras. E foi o que aconteceu com o Otávio, né? Ele depois, ele viu os resultados das ações dele aqui na Terra, né? Como é que ele ficou ali na espiritualidade, né? Num estado de perturbação e até acabou sendo obsessor de pessoas, né? Então, assim, é importante a gente ter esse conhecimento e se a gente não conseguir realizar, a gente deve saber que nós responderemos por tudo aquilo que seja indevido, né? E foi o que aconteceu com ele. Bom, chegamos aí ao nosso final, né? Lembrando sempre que o cinema, ele tenta retratar sobre o ponto de vista da vida material, o ponto de vista da vida espiritual. Então é complexo. A coisa fora do corpo físico é uma. E a gente aqui, nesse estado físico da matéria, tentando retratar algo que não pertence a esse estado físico da matéria, dá-se aí as questões de similaridade, proximidade, a questão da cor. Ele vai tentar, de alguma forma, retratar aquilo. Não significa que vai ser retratado de forma fiel, porque
a gente está em estado físico diferente, em lugares diferentes. Então, também tem essa questão a ser considerada, né? Gente, nós agradecemos a presença de todos. Não dá para a gente esgotar todas as dúvidas. Nós continuamos lá embaixo com as bebidinhas, as comidinhas, os salgadinhos, os doces, o bazar e o livro, né? 2 livros por R$ 5. Tem literatura mediúnica, que é diferente de obra doutrinária, porque qualquer médium escreve qualquer livro sobre a inspiração de um espírito. Não significa que as ideias que ele traga, ou o espírito que escreve, estejam de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, uma vez que espírito desencarnado tem uma imensidade, cada um com uma bagagem cultural e religiosa também diferente, né? Diversa. Na segunda-feira, a gente tem a nossa reunião pública às 20 horas. Nessa segunda-feira, a gente vai tratar da vida espiritual, sobre os espíritos errantes. Espírito errante é aquele que erra. Tchan, 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 tchan. Às vezes a gente acha que é, mas nem tudo é como parece, né? Na quarta-feira, a gente tem a nossa reunião online de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E no grupo da família, esse mês, a gente está tratando sobre o autoconhecimento e a coragem de viver. E nós falamos sobre o que é a vida, falamos sobre o autoconhecimento e vamos continuar discutindo essa questão no próximo sábado, onde a gente vai trazer todos os temas. Quem quiser conhecer o grupo da família, esteja à vontade, sábado, 4 horas da tarde, tem infância, juventude e família. Janaína, tu quer lembrar alguma coisa? No próximo sábado, às 4 horas, nosso tema será paixões e os vícios e as paixões, que tem a ver com o nosso autoconhecimento, né? Então, nós vamos fazer uma prece para fechar essa parte do trabalho. Lá embaixo tem sorvete, tem refrigerante zero, para a gente matar a fome. Quem quer sorvetinho, um calor desse, todo mundo merece, né? Janaína, tu quer fazer a nossa prece de encerramento? Então, é o momento da gente agradecer esse encontro, né? Ao mesmo tempo de confraternização e também de conhecimento. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade que nos tem dado de estar aqui no Luz e Caridade, conhecendo pessoas, estudando a doutrina, e que nós possamos juntos, com esses encontros, com esses grupos, poder compreender melhor essa doutrina querida. E em compreendendo, como diz o Evangelho, que nós possamos vivenciá-la no nosso dia a dia, de maneira que possamos ser sinceros com os nossos sentimentos, e não apenas ter a palavra, mas sim a palavra e o coração, para que nós possamos, com isto, tentarmos ser homens de bem, tentarmos agir dentro da possibilidade que a doutrina espírita nos oferece, para que, quando nós estivermos em outro plano, possamos olhar para nós mesmos e perceber que o pouco que nos esforçamos foi real e verdadeiro. E o que resta nos realizar, que nós possamos fazer isso em outras experiências, mas que o pouco que conseguimos foi um pouco real, com muito esforço. Muito obrigado, querido amigo, que tu possas abençoar a cada um aqui presente, para que, saindo daqui, possa levar um pouco de luz, de força e coragem para seguir na vida. Muito obrigada.